Lucas capítulo 5 diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Você pode dizer amém? Senhor Jesus, torna cativo todo o nosso entendimento a essa palavra, em nome de Jesus. Reflexões para uma transição será a nossa reflexão de hoje. Esse texto é um texto que nos aponta uma das transições mais significativas para a vida desses homens, para a vida desses pescadores, para a vida desses discípulos. E eu acredito que as lições que nós encontramos nesse texto são lições que poderão abençoar muito a sua vida, o seu transicionar desse ano para 2024. Nós vamos pontuar aquilo que você, em Deus, possa ir diluindo ao longo da semana. Nós não vamos explorar, desenvolvendo todos os pontos, porque existem vários. Então, eu vou lhe dar o saber, eu vou te dar o ponto e você, em Deus, estará desenvolvendo isso ao longo da sua semana. É interessante porque o versículo 1 começa nos apresentando uma multidão. E essa multidão, de manhã, não era tarde, não era noite, era de manhã. E essa multidão vão em direção a Jesus. Essa multidão se deslocam das suas casas, dos seus lares, no amanhecer do dia, e elas correm em direção a Jesus. Mas existe uma característica nessa multidão que deve nos ensinar, porque o texto diz que essa multidão foi ao encontro de Jesus e apertava
negava Jesus, acotovelavam-se entre si e exprimia Jesus para ouvir a palavra. Isso é pedagógico porque é comum os pregadores, os pastores mencionarem a respeito da multidão ao redor de Jesus, sempre num aspecto pejorativo, sempre num aspecto reprovado. Geralmente, quando se pontua sobre multidão, fala de pessoas interesseiras, falam de pessoas que nunca tinham compromisso com Jesus, pessoas que se aproximavam de Jesus por causa dos milagres, pessoas que se aproximavam de Jesus por causa dos feitos, mas que não tinham nenhuma aliança com Ele, não se importava com seus ensinos. É comum mencionar-se sobre multidão dentro desses predicativos impositivos, negativos, de pessoas que não devem ser imitadas. Mas, por incrível que pareça, essa multidão aqui, não. Essa multidão não foram ao encontro de Jesus por causa do que Ele poderia fazer. Essa multidão não amanhece para ir ao encontro de Jesus, o comprimindo por aquilo que Ele poderia fazer de milagres, de sinais, de prodígios, não. Essa multidão vai ao encontro de Jesus pela manhã, para ouvir a sua palavra. 2 pontos interessantes para nós sobre isso. Primeiro, não generalize a vida. Porque é possível as pessoas olharem para as multidões e dizer, as multidões são tudo iguais. Esse monte de pessoas que vão ao encontro de Jesus, que vão à igreja, que vão só atrás de milagres. Não, existe multidões e existe multidão. Nem todos vão ao encontro de Jesus simplesmente para receberem as suas respostas e depois o abandonarem. Existem multidões que simplesmente não se importam com a pessoa de Jesus, mas existe multidão que estão lá para ouvir a sua palavra. Não generalize a vida, não generalize pessoas, não generalize ambientes, não generalize a vida, não generalize o seu ano. Alguém pode olhar para 2023 e dizer, foi o pior ano da minha vida, mas será que esses 365 dias só aconteceu algo de ruim? Sempre haverá algo que você deverá perceber como uma superação, como um triunfo, como uma vitória. Não generalize a igreja, não generalize a sua parentela, não generalize o seu trabalho, não generalize as categorias de trabalhadores, de políticos, de pastores, de líderes de igreja. Não generalize, porque existe multidões e existe multidão. Não generalize as pessoas, porque todos os homens são iguais, é porque todas as mulheres só mudam de endereço, é porque todos os casamentos são falidos, é porque não tem como ser feliz com uma só mulher, não tem como ser feliz dentro de uma pureza sexual. Não generalize. Existe pessoas e existe pessoas. Vocês estão comigo? Digam amém. A segunda lição nesse ponto é que se existe multidões e existe multidão, então seja você essa distinção. Faça você parte deste grupo que é a diferença de um todo. Seja você a distinção daqueles que estão entre os que
desamparam, os que abandonam, os que rejeitam, se existem pessoas que estão frias, existem pessoas que estão totalmente desesperançadas, existem pessoas que estão totalmente descomprometidas com Jesus, existem pessoas que estão totalmente descomprometida com a igreja. Existem pessoas que são falsas, existem pessoas que são mentirosas, existem pessoas que traem, existem pessoas que não são de confiança, existem pessoas que os seus corações são venenosos. Tudo isso é verdade, mas faça você parte daqueles que são verdadeiros, daqueles que são leais, daqueles que amam, daqueles que servem, daqueles que perdoam. Tem muita gente se perdendo, mas tem muita gente focada, tem muita gente vazia de Deus, mas tem muita gente que estão se enchendo de Deus. Seja você a distinção entre aqueles que estão perdidos no caminho. Você pode dizer amém. Jesus é apertado por essa multidão. E então ele vai na direção de uns pescadores. E é interessante porque quando ele encontra com os pescadores, eles estavam lavando as redes. Eles estavam lavando as redes porque eles haviam tentado pescar a noite inteira e não haviam conseguido nenhum sucesso. Eu já vi amigos pregadores ministrarem que este ato de lavar redes falava de desânimo, falava de desapontamento, falava de frustração. Todavia, eu não quero enxergar para este ato, esta ação dos pescadores como algo negativo. Eu quero olhar para esse ato de lavar redes como um ato que você precisa imitar esta noite. Porque após uma noite inteira de frustração, essas redes trouxeram muitos resíduos. Após uma noite inteira lançando essas redes e removendo essas redes, ela trouxe muitos detritos. Ela trouxe algumas sujeiras. E agora esses discípulos, esses pescadores, eles estão removendo esses resíduos. Mas eles não estão fazendo isso como um ato de frustração. Eles estão lavando as suas redes, porque eles estão preparando elas para a próxima pesca. Eles estão deixando as redes limpas para o próximo passo, porque eles não vão vender as redes, eles não vão vender os barcos, eles não vão desistir de ser pescadores, simplesmente porque uma noite inteira eles tentaram pescar e não conseguiram. Aliás, eu não tenho dúvida de que essa não foi a primeira que lhes aconteceram esse desapontamento. Então eles estão lavando as redes, porque eles vão voltar a pescar, eles vão voltar ao alto mar. Então eles precisam preparar as redes para a próxima pesca. Ah, quantas noites frustrantes você já teve em 2023. Quanto trabalho, quanto empenho que você teve, mas sem resultados. A despeito do que você tinha de melhor de ferramenta, você usou. A despeito daquilo que você tinha de melhor de experiência, você usou. Mas existem coisas que fogem do alcance. O pescador, ele pode escolher a estação, ele pode escolher a qualidade da rede, ele pode escolher a localidade do mar. Isso ele consegue, mas ele não consegue mandar nos peixes. Ele não tem esse domínio, ele não tem esse controle. E às vezes, a despeito de toda a excelência que você foi, ou que você se dedicou, o resultado foi nulo. E
E você sabe qual é o grande problema nessa transição que nós estamos fazendo para 2024? É você ou abandonar as suas redes, ou você deixá-las sujas. O grande problema é que existem pessoas que abandonam o barco e as redes, dizendo, eu não vou mais pescar. E existe pessoas que dizem assim, olha, sabe uma coisa? Eu vou deixar essa sujeira aqui mesmo. Estou cansado. Não vale a pena ficar cuidando de rede, porque olha o que nos aconteceu. Uma noite inteira e nós não tivemos nenhum resultado. Você consegue entender que existem pessoas me ouvindo aqui essa noite que está trazendo resíduos em suas redes há anos? Você consegue entender que existem pessoas que estão me ouvindo aqui esta noite, que está trazendo detritos em suas redes do coração de 2022, 2021, 2020? Nunca pararam para limpar as redes do coração. E vai tendo um acúmulo de dores, de desapontamentos. Vai tendo uma somatização e de repente você não consegue mais lançar as suas redes porque estão pesadas demais. E você tem um outro problema, porque se as suas redes estiverem cheias de detritos, de resíduos, Deus não pode enchê-las de peixes. Deus não pode enchê-las de bênçãos, porque ela já está lotada de lamentações, de murmurações. Ela está lotada de amargura, de ressentimento, de lamúrias. E enquanto essas redes não forem limpas, lavadas, você imagina se Jesus chama os pescadores dizendo, vamos para o alto mar, porque eu quero encher as suas redes de peixe. Calma aí, Jesus, elas ainda estão sujas, a gente precisa limpá-las, a gente precisa lavá-las. Não vá para 2024 com as suas redes repletas de resíduos que devem ser lançados fora. Existem coisas que você sofreu, existem coisas que você padeceu em 2023 que precisa ser removido do seu vocabulário, das suas conversas. Existem coisas que precisam ser lavadas. Jesus está dizendo, doeu, doeu. Jesus está dizendo, sofreu, sofreu. Jesus está dizendo, você padeceu, padeceu. Como foi ruim, como foi desastroso a perda, a tragédia, a notícia. Como foi difícil, mas é a hora de você lavar as redes do seu coração. É a hora de você chegar diante de Deus e dizer, chega de guardar essa amargura, de trazer sempre ao meu coração essa memória sangrando. Chega, eu quero leveza para a minha alma, eu quero leveza para o meu coração. Jesus está dizendo, decida lavar as redes do seu coração, porque quando elas estiverem limpas, elas estarão prontas para receber o milagre surpreendente de Deus. Alguém recebe esta palavra esta noite? Aplauda Ele em nome de Jesus. Limpa, lava as suas redes, lança fora os resíduos que veio acumulando ao longo desse ano. Vocês estão comigo? Diga amém. Você pode dizer para quem está perto de você, diga assim, mantenha as suas redes prontas. Vocês estão comigo? Versículo 3 vai dizer,
que Jesus entrou num dos barcos. Então havia outros barcos, mas ele vai entrar apenas em um. Ele entra no barco de Simão e ele vai encher o barco de Simão de peixes. E aqui eu preciso destacar o quanto que você precisa ser maduro para ver Jesus entrando em um barco ao seu lado e encher o barco dessa pessoa do seu lado de bênçãos, enquanto o seu está vazio. Porque talvez João era um dos donos dos barcos que ficaram na margem. Talvez João poderia dizer assim: então, Jesus, eu não estou te entendendo. Tem acepção de pessoas? Porque eu também fiquei a noite inteira tentando pescar e não consegui. Então por que tu entra no dele e não no meu? Por que que ele agora vai receber a bênção e eu não? E então você encontra pessoas com seus corações azedos. Estão com o coração azedos porque está vendo Jesus intervir, abençoar, prosperar. O barco que está à sua direita, que está à sua esquerda. E como tem pessoas que têm muitas dificuldades de lidar com a bênção do outro. Existem pessoas, e eu vejo pelos olhos, o Espírito dá discernimento nos olhos. Pessoas que vê Deus te abençoando, vê Deus te prosperando, vê Deus entregando você algo grande, algo novo, algo diferente. E elas até falam com a boca: nossa, que bênção, que alegria, eu estou tão feliz. E o Espírito dando discernimento nos olhos. Os olhos estão dizendo: por que não é comigo? E aí entra um terreno fértil para a inveja. A imaturidade de eu lidar com o sucesso do outro é um terreno fértil para eu flertar com a inveja, para eu flertar com a indignação a Deus. Por que com ele e comigo não? Por que que tu fizeste para ele? Por que que tu fizeste para ela? Por que que o meu barco permanece vazio e na margem? Enquanto o Senhor já está curando lá, o Senhor já abriu a porta colar, o Senhor já prosperou aquela empresa, o Senhor já prosperou aquela pessoa, e ainda eu estou aqui parado no tempo, orando há tanto tempo, fazendo campanhas há tanto tempo, mas o meu barco permanece vazio. É aqui que muitas pessoas abandonam a igreja, é aqui que muitas pessoas abandonam a Cristo, é aqui que muitas pessoas abandonam chamado e propósito. João poderia ter dito consigo: sabe de uma coisa, eu vou me embora. #partiu, porque Jesus não se importa comigo, porque se importasse, ele estaria entrando, era no meu barco, eu teria chamado o meu junto, mas não, eu vou embora. Só que o texto vai dizer que daqui a pouco, o barco que ficou na margem será chamado para receber também o milagre da multiplicação. Ei, eu venho gritar ao seu coração esta noite. Eu sei que a espera é amarga, mas os seus frutos são doces. Não é fácil esperar, mas Jesus está dizendo: não azede o seu coração diante da vitória do teu próximo. Não perca o seu coração diante da bênção daqueles que estão à sua volta.
vai chegar a hora que o seu nome será chamado, e a bênção que você celebrou vai te alcançar, vai encher os teus celeiros, vai inundar a sua casa. Eu venho profetizar que o teu nome será chamado para um novo tempo, para uma provisão, diz o Senhor, para aqueles que creem, para aqueles que confiam. Quem recebe esta palavra, aplauda confiadamente no Senhor. Imagina se João é chamado, mas ele já estava em casa. Não, eu vou celebrar. Eu vou celebrar quem vai casar na minha frente. Eu vou celebrar quem vai ter filhos na minha frente. Eu vou celebrar quem vai comprar casa própria na minha frente. Eu vou celebrar quem vai trocar de carro na minha frente. Eu vou celebrar, porque eu sei que também vai chegar a minha hora. Amém? Você crê nessa palavra? Você recebe essa palavra? Ele entra no barco de Pedro. E quando ele entra no barco de Pedro, ele senta. Ele senta e ele vai fazer algo que eu não entendo com a minha mente humana. Porque esses pescadores vieram de uma noite inteira de frustração. Então eu espero que Jesus já entre no barco e já dá ordem: vamos para o alto mar e eu vou sarar a frustração de vocês. Eu me lembro que em vez de sempre isso acontece lá em casa, na hora do almoço. Às vezes eu vou orar e eu estico a oração. E quando eu estico a oração, a Alessa já está com a colher aqui, ó. É como se dizer: pai, não vai parar de orar não? A minha fome, ora logo! Aí quando eu vejo que a colher aqui, eu estico um pouco mais. É como assim: ô Jesus, eu estou com fome, tu não vai fazer logo o milagre da pesca? Não, ele senta e vai ensinar. Porque o que é mais importante aqui não é o peixe que ele vai dar, mas é o ensino que ele vai entregar. Porque o ensino é a renovação do entendimento. Eu sei que todos nós queremos milagres, mas muito mais importante do que os milagres é o que você aprende de Jesus. Porque os peixes, por mais que eles sejam bons e grandes, eles acabarão. Deus te dá uma casa, a casa envelhece. Ele te dá um carro, o carro e fica ultrapassado. O que ele te entregar de palpável vai ser corroído pelo tempo. Mas ele quer te ensinar. Ele quer plantar um princípio na sua mente de viver. Ele quer gerar uma verdade, uma convicção, uma direção na sua vida. E muitas vezes nós estamos tão ansiosos para que Ele encha os nossos barcos, que nós nem ouvimos que Ele está ali para nos ensinar uma verdade. Ele está ali para nos ensinar uma orientação para a vida. Você precisa orar ao Senhor essa semana. Dizer: Deus, o que o Senhor quis me ensinar ao longo deste ano que eu ainda estou displicente? O que o Senhor quis me ensinar que passou desapercebido, porque eu estava roendo as unhas para o peixe chegar? Eu nem me atentei que o Senhor queria me ensinar uma verdade sobre família, sobre relacionamento, sobre ti. Você precisa
entender que a prioridade de Jesus no seu barco é te ensinar e não apenas encher o seu barco de milagres. Vocês estão comigo? Digam amém. Eu vou terminando te dizendo que o texto vai nos dizer que não há possibilidade de nós fracassarmos se nós nos movermos a partir daquilo que Ele disser. Vamos dizer isso comigo? Diga assim: não há possibilidade de fracasso se eu me mover a partir da palavra. Não há possibilidade. Sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Sobre a tua palavra eu vou lançar. Quando você se mover a partir do que Deus te dizer, não há possibilidade de você fracassar em nenhuma área da sua vida. Isso significa dizer que todas as vezes que eu fracasso é porque eu perdi o meu coração. Eu perdi o meu coração em algum momento daquilo que Ele disse, daquilo que Ele prometeu, daquilo que Ele falou. E eu termino dizendo: que Jesus vai chegar para aqueles homens e vai dizer: então, eu quero levar vocês para um outro nível. Eu quero deslocar vocês da categoria de pescadores de peixes para pescadores de homens. Vamos. Só que para vocês subirem de nível, vocês precisam deixar as redes, vocês precisam desapegar dos barcos, vocês precisam desapegar daquilo que eu acabei de entregar a vocês. Vocês precisam dialogar com a renúncia, com o sacrifício. Mas tudo isso que aconteceu aqui, toda essa frustração, tudo que vocês viveram aqui, é que eu quis gerar em vocês quebrantamento para elevar vocês de nível. Você consegue entender que tudo que Deus permitiu na sua vida em 2023, Deus está dizendo: eu estou te chamando para um novo nível. Eu estou te chamando para uma nova dimensão de relacionamento comigo, uma nova dimensão de relacionamento com pessoas, um novo relacionamento com a minha palavra, com o meu Espírito Santo. Os milagres que Ele fez, agora vai ser provado. O que é mais importante é a bênção, é o abençoador. Agora está provado, será um teste, se a bênção que você recebeu te quebrantou ou te ensoberbeceu. Se essa bênção te tornou mais sensível ou mais endurecido. Essa conquista, essa vitória te deixou mais soberbo ou mais dependente. Tudo que lhe sobreveio é Jesus te dizendo: agora eu quero fazer vocês entrarem em uma nova dimensão de relacionamento comigo.